Tem certas histórias que a gente acha que conhece de cor, não é mesmo? A jornada de Jacó é uma delas. Mas e se, por trás dessa história tão familiar, existisse um mapa? Um verdadeiro mapa para o nosso crescimento interior, escondido bem ali à vista de todos. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, olhando para essa passagem através da lente da Cabala. E tudo começa com essa frase, que é de arrepiar. Jacó acorda de um sonho e solta essa: Deus está neste lugar e eu não o sabia. É uma revelação que muda tudo. A ideia de que o divino está sempre presente, mesmo que a gente não perceba, é o ponto de partida de toda essa jornada. Essa é a grande questão que a gente se propõe a responder. Para a Cabala, esses textos não são só crônicas de um passado distante. Eles são, na verdade, alegorias, verdadeiros guias para as fases do nosso próprio desenvolvimento espiritual. É um manual de instruções para a jornada da alma. Então, nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, vamos dar uma olhada na história de Jacó. E depois, vamos fundo no significado espiritual de cada passo, até chegar nos dias de hoje. Preparados? Vamos lá! A gente começa com a partida de Jacó. E aqui já tem um detalhe importante. Na Cabala, sair de um lugar não é só sobre se mover fisicamente. Significa abandonar um estado espiritual para iniciar uma jornada rumo a um novo. Essa dualidade é a chave de tudo. A viagem física de Jacó, saindo de Berseba para Harã, é, na verdade, um espelho do seu caminho interior. É um caminho cheio de altos e baixos, de ascensões e descidas, como se ele estivesse alternando entre o dia e a noite da alma. E para a gente entender o Jacó, a gente precisa entender o lugar dele nessa história. Pensa assim, Abraão é a linha direita, a pura bondade, a doação. Isaac é a linha esquerda, a força, o rigor. E o Jacó? O Jacó é a crucial linha do meio. É ele quem tem a tarefa de juntar essas duas forças, a inclinação boa e a má, para chegar num propósito maior. Ele é o puro equilíbrio. E isso nos leva direto para o momento mais famoso da história, o sonho da escada. E olha, isso não é um sonho qualquer. É a chave que abre o mapa espiritual inteiro que está escondido nessa passagem. Porque essa escada de Jacó, bem, ela não é uma escada comum. Na Cabala, ela representa os 125 graus espirituais que uma pessoa precisa subir, degrau por degrau, para alcançar a sintonia total com a força criadora. Quando Jacó acorda, ele batiza aquele lugar de Beit El, a casa de Deus. Mas atenção, isso não é um ponto no mapa. Beit El é o destino espiritual. É um estado de consciência onde todo o nosso desejo, cada pedacinho dele, está alinhado com a doação, em harmonia total. Certo, mas como se chega lá? O sonho nos dá a dica. Jacó pega uma pedra, que simboliza a mente dele, a razão, o ego, e coloca debaixo da cabeça. Ao adormecer, ou seja, ao anular o seu estado atual, ele se abre para receber a visão de um nível superior. É um ato de entrega. Depois da visão, vem o trabalho prático. A fase seguinte da jornada, com Jacó trabalhando para Labão e se casando com Lia e Raquel, é uma baita alegoria. Uma alegoria super complexa sobre como a gente trabalha com os nossos desejos mais profundos. Vamos decodificar essa turma. Labão, que o nome significa branco, simboliza a luz superior. A trapaça dele, quando ele troca as irmãs, não é maldade. É o jeito que a governança divina nos força a trabalhar com todos os nossos desejos. Não só com Raquel, que representa aquele desejo mais fácil, mais agradável. Primeiro ele nos dá Lia, o desejo maior, mais difícil, porque é essa correção que precisa ser feita primeiro. E para entender Lia e Raquel, a gente precisa conhecer a palavra Nukva. Na Cabala, Nukva representa um desejo, uma falta, um recipiente na alma que precisa ser preenchido. Lia e Raquel são dois tipos diferentes de desejos, dois vasos que o Jacó precisa aprender a preencher e a corrigir dentro de si. Agora, a gente chega numa parte que, vamos combinar, é bem estranha. Jacó manipulando a genética das ovelhas de Labão. Mas isso está longe de ser uma aula de agropecuária. É, na verdade, uma metáfora super sofisticada sobre como a correção espiritual acontece em diferentes níveis do universo. Os 3 tipos de ovelhas que Jacó consegue criar não são por acaso. Cada tipo corresponde a um mundo, a um estado espiritual. As listradas simbolizam o estado mais elevado. As salpicadas representam o mundo da quebra original, a origem de toda a nossa fragmentação. E as manchadas? Essas simbolizam o nosso mundo, onde a correção acontece.
Jacó, como a linha do meio, aprende a integrar e trabalhar com essas três forças cósmicas. A história com Labão termina de um jeito bem dramático, né? Com fuga, perseguição, mas esse conflito e a forma como ele se resolve também tem um significado espiritual profundo sobre como a gente avança no caminho. Quando Raquel rouba os ídolos do pai, não é um roubo comum, é um princípio espiritual em ação. Roubar, nesse contexto, é como pegar um empréstimo de um estado superior. É receber uma luz, um entendimento que a gente ainda não merece, mas com o compromisso de trabalhar duro para se tornar digno daquilo. É assim que se cresce. A paz que eles selam no final simboliza o sistema de trabalho espiritual. Parece que existe um conflito entre o nosso desejo e a luz superior. Mas, no fim, o que se forma é uma aliança. É um acordo de como a gente pode avançar, passo a passo, em pequenas porções, até finalmente alcançar a harmonia, a equivalência com essa força. Tá, muito legal. Mas e aí? Como é que essa história de milênios atrás se aplica ao mundo doido em que a gente vive hoje? Bom, segundo essa interpretação cabalística, a história de Jacó não é só sobre um patriarca do passado. Ela descreve exatamente o estado em que a humanidade inteira se encontra, agora. Coletivamente, estamos todos no ponto de partida, ao pé da mesma escada. O nosso desafio como sociedade hoje é um reflexo do drama de Jacó. O mundo avançou até aqui movido pela linha esquerda, pelo egoísmo, pelo cada um por si. A crise que a gente vive hoje está nos forçando a descobrir a linha direita, a da conexão, do altruísmo. O trabalho da nossa geração é justamente esse, construir a linha do meio, um sistema global equilibrado que pode, enfim, se tornar uma verdadeira casa de Deus, um Beit El. E é com essa pergunta que a nossa análise nos deixa hoje. A história de Jacó, no fim das contas, não é só para ser lida, é um mapa para ser vivido. Com esse mapa em mãos, a questão que fica no ar é: qual será o próximo passo da nossa jornada coletiva de ascensão?